Pois bem, vamos a mais uma questãozinha do PAIS 1 2020. Nós temos aqui a questãozinha do guindaste. Dá uma olhadinha nela, pausa o vídeo, faça as questões. E aí, feito? Vamos lá? Vamos resolver esse negócio? Então vamos. Primeiro ele fala do guindaste. Ele fala que esse guindaste está ligado a uma roda que pode girar e ela tem raio R, e é isso. E aí no item 69, ele quer que a gente faça assim: se a massa de peso P for puxada com a distância igual a 2R, então o impulso sofrido é esse daí. Bom, antes de mais nada, vamos a uma revisão. Vamos começar a revisão pelo termo impulso. Porque na hora que você lê o impulso, você pensa o que impulso tem a ver com o negócio girando. É só você lembrar do seguinte: quando Newton escreveu a segunda lei, ele nunca escreveu força é igual a massa vezes aceleração. Isso nunca aconteceu. Nunca. Isso aqui é uma simplificação do que Newton escreveu, mas o que Newton escreveu de verdade realmente cai em provas, é importante. Toda vez que você aplica uma força no corpo, essa força gera um impulso. E esse impulso não depende apenas da intensidade da força que você aplicou. Ele também depende do tempo pelo qual você aplica essa força. Se você aplicar a força por pouco tempo, dá pouco impulso. Força por muito tempo, muito impulso. E esse impulso, ele provoca uma mudança, uma variação. Uma variação em quem? No movimento do corpo. Quando a gente fala movimento, de quem que nós estamos falando? Normalmente da velocidade. Então, de forma direta, Newton está dizendo que força altera a velocidade. Bom, mas como é que Newton escreveu tudo isso? Primeiro que Newton não chamava de movimento. Newton usava um linguajar diferente, só que era chamado de momento. Momento e movimento são sinônimos, são palavras equivalentes. Newton não usava o termo movimento, ele usava o termo momento. Então nós tínhamos o momento, ou seja, o movimento em linha reta, que era chamado de movimento linear, porque era em linha reta, e nós tínhamos o movimento curvinha, que nós chamamos hoje de angular. Então nós tínhamos o momento linear e o momento angular. E nós escrevemos o seguinte: momento linear é calculado como massa vezes a velocidade. Então, o momento linear, que normalmente é chamado de Q, que Newton chamava de P, que é o momento linear, mas hoje nós não usamos esse nome. Os livros preferiram trocar o termo momento linear por quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento Q é massa vezes velocidade. É a quantidade de movimento que ele tem. É uma tradução que deixa as coisas mais claras. Se nós lembrarmos que velocidade linear é a angular vezes o raio, e eu fizer a substituição na fórmula do momento linear, nós podemos achar o momento angular, para o qual nós usamos a letra L, que é massa, velocidade angular, vezes o raio. E esse impulso nós podemos calcular fazendo força vezes tempo, que é o tempo de aplicação dessa força. Vamos sintetizar tudo isso que Newton escreveu. Impulso provoca variação na quantidade de movimento. É assim que é escrito hoje em dia. Bom, abra as fórmulas. Força vezes tempo, fórmula de impulso. Variação é o estado final de alguma coisa menos o estado inicial dessa coisa. Quantidade de movimento. Supondo que a quantidade de movimento inicial seja zero, ou seja, que o corpo estava em repouso no início, isso aqui ficaria força vezes tempo, que é igual a massa vezes velocidade. Olha o que acontece se você pegar o tempo e passar ele dividindo, já que ele está multiplicando. Fica força é igual a massa, velocidade dividido pelo tempo. E o que é a fórmula de velocidade dividido pelo tempo? Justamente a fórmula de aceleração. Daí vem essa expressão. Newton nunca escreveu ela assim. Mas você pode ver que ela sintetiza, ela organiza toda essa ideia da segunda lei. Pois bem, agora que nós já revisamos, vamos resolver essa questão. Ele fala que se a massa de peso P for puxada por uma distância igual a 2R, então calma. Quer dizer que essa massa de peso P
vai subir uma distância equivalente a 2r. Então essa cordinha vai descer o equivalente a uma distância 2r. E claramente essa roda vai girar. Ela vai girar numa distância equivalente a 2r. Nós não sabemos que ângulo é esse, mas sabemos que a distância é equivalente a isso. Já que a questão quer saber o impulso, nós vamos lá abrir a fórmula do impulso. Sabemos que impulso é força vezes o tempo. Nós queremos o impulso dessa situação. Só que o impulso que você tem que fazer para que esse peso suba tem que ser pelo menos igual ao peso dele. Ou seja, a força que eu vou aplicar para que esse peso comece a subir tem que ser uma força maior que o peso. Então a gente pode dizer o seguinte: se essa força for igual ao peso, nós teremos a mínima força. O valor mínimo da força F. A partir daí, a partir desse valor, o objeto começa a subir. Só que aqui nós temos o tempo. Se nós pegarmos a equação da velocidade angular, que esse trem aqui vai girar, essa roda vai girar, e no item ele falou que tem o ômega. Ômega, ou velocidade angular, é dado por variação do ângulo pelo tempo. Como assim? Você estava nessa posição e você andou até aqui. De uma posição A até uma posição B, você percorreu um certo ângulo. Esse ângulo aqui pode ser 30, 45, 60. É desse ângulo que nós estamos falando quando falamos de velocidade angular. Perceba que se eu pegar o tempo que está dividindo, passar ele multiplicando, depois pegar o ômega que está multiplicando o tempo, passar ele dividindo, eu vou trocar eles de lugar. Vai ficar que o tempo é igual à variação do ângulo por ômega. Substituindo essa expressão aqui, nós teremos o impulso é igual ao peso do objeto vezes delta-θ, que é o ângulo, dividido por ômega. Nós já poderíamos parar aqui para julgar o item, né? Mas nós vamos continuar. Afinal de contas, queremos saber o gabarito completo. Como que eu vou fazer para descobrir esse ângulo delta-θ aqui? Bom, para isso, vamos usar um truquezinho. Vamos tirar isso daqui. Se nós pegarmos a expressão aqui de V igual a ômega R, vamos desenvolver ela. V igual a ômega R. O que é o V? É a velocidade linear. É a distância que você percorre num determinado período de tempo. O que é o ômega? É o ângulo que você percorre num determinado período de tempo, vezes o raio. Bom, considerando que nessa situação mostrada, a distância 2r é percorrida ao mesmo tempo que a roda gira essa distância, então o tempo é o mesmo nas duas situações. E aí, nesse caso, ΔS é justamente o quanto a roda percorreu, que é 2r. Então, se eu substituir, vai ficar 2r, que é igual a Δθ vezes r. Não sei quanto vale o r, mas eu posso cortar r com r e posso dizer então que 2 radianos vai ser o ângulo. E aí, descendo aqui, vamos substituir. No lugar do Δθ, entra 2. E vai ficar que o impulso é igual ao peso, é igual a 2 vezes P, dividido por ômega. E o item está errado, como nós já sabíamos, que ele falou que vai lá peso vezes ômega dividido por 2. É o contrário, né? Então o item 69 está errado.